Boa noite, amada igreja. Vamos, como já foi mencionado, abrir na carta aos Efésios. A gente estava conversando aqui que parece que hoje os cachorros se converteram, estão bem calminhos por enquanto. Quem veio de manhã sabe como é que foi o negócio hoje. Efésios, capítulo 6. Estamos chegando ao final dessa carta tão preciosa ao meu coração. Não sei de quantos daqui é a carta favorita, mas Efésios sempre foi muito importante na minha caminhada cristã. Efésios capítulo 6, hoje a partir do versículo 5 até o versículo 9. Efésios 6, do versículo 5 até o versículo 9. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos falar com o nosso Deus nesse momento, pedindo que Ele prepare nosso coração e guarde sua palavra e aplique ao nosso coração para vivermos de acordo com a tua vontade. Pai bendito, nós queremos te agradecer pelo privilégio que é ter a tua palavra em mãos. Agradecemos porque somos servos do Senhor e nesse momento queremos ouvir a voz do nosso Senhor, aquele que tem autoridade sobre a nossa vida, mas que, diferente dos senhores dessa terra que por vezes fazem coisas ruins contra os seus servos, o Senhor é um Senhor perfeito, que nos ama, cuida de nós, nos sustenta e quer o melhor para nós. Por isso, Pai, nesse momento, nos instrui mais uma vez, nos capacita a viver a Tua vontade, cheios do Teu Espírito. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como a leitura deixa clara nessa parte de Efésios, do capítulo 5, versículo 22, até aqui, nós temos uma instrução clara hoje sobre servos e senhores. É um daqueles textos que, como eu costumo dizer nas últimas semanas, não dá para criar muito suspense. Porém, esse texto, por mais aparentemente claro que ele possa ser, tem muitas instruções práticas para a nossa vida. E antes de entrarmos no texto, é importante que você se lembre do que temos visto nas últimas semanas, porque senão vai ficar um pouco complicado de entender exatamente o que Paulo está querendo nos dizer aqui. Se você prestou atenção nos últimos sermões, desde a época que falamos de pais e filhos, maridos e mulheres, e o sermão que veio antes, em que falamos da importância de sermos cheios do Espírito Santo, você percebeu que Paulo está construindo um grande argumento. Ele falou lá no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E sendo cheios do Espírito, teremos uma vida transformada pelo próprio Espírito. Porque se eu sou cheio do Espírito Santo, o nosso Deus, Ele habita em mim, essa presença vai transformar a minha maneira de ser e de me expressar no mundo. Por isso ele vai começar a mostrar, se o Espírito está dentro de mim, eu sou cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, eu vou agora mudar a minha comunicação, eu vou mudar a minha maneira de enxergar os percalços da vida e vou mudar também, e principalmente essa ênfase de Paulo, a minha maneira de tratar os outros. É o que ele diz no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, no capítulo 5. Então Paulo vai nos mostrar como que nós nos sujeitamos uns aos outros, cada um na sua devida posição dentro da família. Então Paulo olha para a cultura da sua época, um mundo dominado por Roma, e traz para nós como se fosse aquele quadro de família. Sabe aquela foto que você deixa na sala, com a família toda reunida e todo o pessoal junto? É como se Paulo tirasse uma foto da família daquela época e mostrasse para nós agora como que é essa família, agora cheia do Espírito Santo. Como que a realidade que nós vemos hoje no mundo, em Éfeso, na Galácia, em Filipos, em Roma, pode ser alcançado pelo Evangelho e transformado pela graça. Então ele vai nos mostrar que nesse lar padrão romano, que envolvia marido, mulher, filhos, escravos e senhores, como que o Evangelho alcança aquela realidade e como ela alcança nós hoje aqui também. Então vimos que as mulheres devem ser submissas ao marido. E se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, por favor, procura depois no YouTube ou vem conversar comigo, porque nós vimos que não é nenhum tipo de machismo que temos no texto, e sim a liberdade do Evangelho.
Vimos também o dever dos maridos de amar as suas esposas de forma sacrificial, santificadora, total e superior a todos os outros relacionamentos. Vimos na semana passada que os filhos cheios do Espírito Santo vão ser filhos obedientes aos seus pais, porque a obediência aos pais é algo justo, é algo que agrada ao Senhor e é um mandamento. Vimos também que os pais, dentro desse relacionamento familiar, devem educar os filhos por meio da disciplina e do conselho, por meio da conversa e por meio da condução de vida. Então chegamos no versículo 5, em que agora Paulo vai olhar para um aspecto da realidade do seu tempo que hoje não é tão parecido, graças a Deus por isso. Ele olha para a realidade dos seus dias, onde existia escravidão, onde a escravidão era algo muito comum, muito corriqueiro, as pessoas falavam de escravidão comumente nas ruas, muitas pessoas tinham escravos, e Paulo agora olha para a realidade de que a escravidão existe, em que a existência de escravos em contexto de famílias cristãs e não cristãs existe, e vai mostrar agora como que o Evangelho alcança aquela realidade. E antes que nós venhamos a ter algum problema moderno com relação ao texto, é importante que nós entendamos o seguinte: Paulo não está prescrevendo a escravidão. Tanto que, se você ler a carta a Filemon, você vai entender justamente que ele era contra a escravidão. Ele vai falar para Filemon, que era o senhor de Onésimo, o escravo dele: receba Onésimo de volta para casa como irmão. Paulo não via a escravidão com bons olhos, mas ele reconhecia como uma realidade que ele, na força do braço, não conseguiria mudar. Para Paulo falar que hoje, 2000 anos depois, teríamos um mundo, é claro que ainda existe, mas quase que totalmente livre de escravidão, pelo menos de forma explícita e pública, Paulo falaria assim: uau, Nova Jerusalém, é isso mesmo que eu estou vendo? Porque na época dele tudo tinha escravidão. Então, na realidade dele, o que ele faz? Ele mostra como o Evangelho alcança a sua realidade. Então, como que a gente pode entender isso hoje? Entendendo que o princípio continua o mesmo. Mesmo que hoje nós não sejamos escravos de ninguém, ainda mais no Brasil, que tem um histórico tão horroroso de escravidão, nós podemos extrair os princípios desse texto e entender como que o Evangelho afeta a minha maneira de viver o meu trabalho. Como que o Evangelho afeta a minha carreira agora como carteira assinada, como autônomo, como dona de casa, como estudante. Como que o Evangelho alcança a minha vida profissional? Seja eu o contratador ou o contratado. Como que eu posso usar o Evangelho na minha vida fora das paredes da igreja? E é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. A união que nós temos do Evangelho para afetar também o nosso trabalho. Então vamos começar entendendo qual que é o papel do servo. E para falar um pouco do papel do servo e o que Paulo pede para eles, é importante que você entenda qual que é a escravidão que Paulo está lidando aqui. Segundo algumas estimativas de alguns pesquisadores do antigo Império Romano, existiam cerca de aproximadamente mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. E o Império Romano era muito vasto, tá? Não é que necessariamente existiam 60 milhões de soldados de escravos em Roma, mas espalhado por toda a área dominada por Roma, existiam milhões de escravos. Milhões de homens que perderam a sua liberdade, milhões de mulheres que perderam a sua liberdade, crianças que perderam a sua liberdade, e agora estão servindo, trabalhando como escravos para alguma outra pessoa. Essa escravidão, ela variava muito, porque quando falamos de escravidão no Brasil, a gente logo lembra da nossa, que foi tão horrorosa e tão duradoura. Um dos últimos países a acabar com a escravidão foi o Brasil. E uma escravidão extremamente degradante. Como que era a escravidão em Roma? De novo, como acabei de dizer, ela não era única. Tinham escravos que eram como que parte da família. Sentavam na mesa junto, comiam, bebiam, tinham um quarto na casa, cuidavam dos filhos, faziam parte da família literalmente. É como que um novo membro da família. Eles eram respeitados, amados, bem tratados, recebiam todo o cuidado necessário. Alguns escravos, desse aspecto positivo, recebiam até mesmo salário. Eles tinham a sua casa, tinham o seu salário, mas viviam em uma dívida, como que de vida toda, para aquela família. Então, eles tinham dignidade, tinham uma certa liberdade, mas não total. Ele estava atrelado para sempre àquela família por conta de uma dívida contraída por ele ou por algum antepassado, ou por alguma guerra, e agora viveria a sua vida inteira servindo aquele lar. Em alguns casos, de forma até digna para os padrões da época. O problema é que isso não era a regra. Existiam algumas famílias em Roma em que a escravidão era tratada como uma posse. Se você viu o sermão da semana passada, você viu que um pai podia fazer com os filhos. Agora, imagina o que ele podia fazer com um escravo. Praticamente tudo. Escravo era apenas um objeto. Algumas famílias tratavam com dignidade? Sim, mas nem todas. Em algumas situações, escravos eram maltratados, torturados, abusados de todas as maneiras que você puder imaginar. Era algo realmente horrível em alguns aspectos. E Paulo não tem aqui o propósito de fazer uma revolução social, mas ele quer mostrar para nós como que, se eu estiver na condição de escravo naquela época, ou se eu hoje for um trabalhador,
como que eu, na situação que eu estiver, seja ela boa ou ruim, posso colocar o evangelho ali? Como que eu posso integrar a minha vida cristã e não criar dualismos, em que na igreja de domingo eu sou uma pessoa, mas de segunda a sábado eu sou outra? Como que o evangelho afeta a minha vida no trabalho? E é sobre isso que o texto vai nos falar. Então, do versículo 5 ao versículo 8, veremos como que era o modelo de evangelho para a vida daquele que era um escravo na época e para hoje, você que trabalha em uma empresa. Você que é CLT, você que é autônomo, você que é dona de casa, você que é estudante, como que você aplica o evangelho para os seus afazeres diários? O texto começa dizendo o seguinte, versículos 5 a 8. Quanto a vós outros, servos ou escravos, é a mesma palavra no original, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então Paulo coloca o princípio fundamental, obediência, só que ele qualifica. E talvez a gente já pensaria, Paulo, você está mandando um escravo obedecer ao Senhor? Que absurdo é esse? Ainda tremendo e ainda com temor diante do seu Senhor? Entenda o que o texto está querendo dizer. Esse temor e tremor aqui não é o Senhor de escravos, mas é a Cristo. Olha o versículo 21 do capítulo 5. Talvez seja na mesma folha da sua Bíblia. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E nós já vimos o que é o temor de Cristo. O temor de Cristo é saber quem eu sou diante de Cristo. No nosso caso, somos filhos amados, pecadores perdoados, perdidos encontrados e agora bastardos feitos herdeiros do reino celestial. Em Cristo eu sei quem eu sou. Em Cristo eu sei que eu não sou melhor do que ninguém. Em Cristo eu sei que eu não posso fazer, como vimos durante a liturgia, e o último versículo vai reforçar, eu não posso fazer acepção de pessoas, porque diante do Evangelho, diante da criação e diante da perdição, somos todos iguais. Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, porque todos estamos diante de Cristo. E ainda mais, se você for cristão, aí que você não tem o direito de pisar e humilhar ninguém, porque você sabe exatamente de onde você veio e você sabe a graça que você não merecia, mas que ainda assim recebeu. Então ele vai falar, você que hoje está na condição de escravo naquela época, ou nós hoje que estamos em condição de trabalhadores, o que eu faço para mostrar o Evangelho de uma vida cheia do Espírito Santo no meu trabalho? Obedeça. Faça o seu trabalho com sinceridade do vosso coração. Trabalhe com vontade, trabalhe com gosto. Bote a mão na massa e não faça corpo mole. É isso que Paulo está nos mostrando. Só que a gente poderia pensar, tá, mas como que eu faço isso? E Paulo responde, do versículo 6 a 8, mostrando vários aspectos dessa obediência ao Senhor. Ele diz o seguinte, não servindo à vista, como para agradar a homens. Primeira coisa que ele combate, fazer aquele serviço para mostrar serviço. É muito comum, se você trabalha em uma empresa junto com outros funcionários do mesmo setor que você, repara que talvez, espero que não seja você, cristão, mas você vai reparar que talvez seja um colega de trabalho que fica lá, olhando a mosca voar, olhando a gota pingar, olhando o relógio passar as horas, fica lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, fazendo corpo mole, tudo que pede, você faz para mim? Você resolve para mim? É folgado, não tem outra palavra, é literalmente uma pessoa folgada. Essa pessoa, espero que não seja você, se for, arrependa-se, porque é justamente disso que Paulo está falando, esse tipo de pessoa não entende o que está fazendo ali. O cristão que tem essa postura não entende quem ele é e não entende qual é o seu chamado para essa vida. O chamado que Cristo tem para você, que creu no Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, encontrou a vida eterna, é ser um excelente trabalhador. Não é ser uma pessoa que faz corpo mole ou fica querendo mostrar serviço. É uma pessoa que trabalha com integridade. Algumas pessoas costumam chamar a integridade daquela virtude que você tem quando ninguém está olhando. É o seu caráter. É aquela sua postura diante das circunstâncias que ninguém tem que ficar falando para você. Você está fazendo tal coisa? Você está lembrando de trabalhar? Você está aproveitando o tempo? Não preciso disso, porque eu entendo qual é o meu chamado. E o meu chamado é para toda a vida, da hora que eu acordo à hora que eu durmo. De domingo, o dia do Senhor, até segunda-feira, tão temida por todo trabalhador. Em cada momento da vida, em cada circunstância, eu devo ser um trabalhador que não trabalha servindo à vista do meu Senhor, para agradar aos homens. Mas como? Mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, você que trabalha, você que é dona de casa, você que cuida do seu lar, você que cuida dos seus filhos, você que trabalha, você que estuda, você que está envolvendo algum tipo de esforço nessa vida para promover bem para outros, você tem o dever do Evangelho de trabalhar com dedicação naquilo que você tem que fazer. E como é difícil fazer isso às vezes.
Como é fácil a gente se distrair. Como é fácil nós criarmos justificativas para nós mesmos de, eu estou me esforçando demais. Eu não sou pago para isso. Meu chefe não merece todo esse tipo de dedicação. E Paulo, sabendo disso, ele fala que é servindo como a Cristo, no versículo 5. Realmente, às vezes o seu chefe não te paga o suficiente. E você não é obrigado a ficar nesse emprego. Você não é obrigado a aceitar qualquer tipo de salário e falar, Deus é soberano, então Ele quer que realmente eu receba um salário inferior ao que eu realmente mereço. Não. Você pode pedir um aumento, você pode mudar de emprego, você pode perceber que aquilo é errado, você pode procurar outra oportunidade se for o caso. Você não é obrigado a aceitar tudo como se fosse um determinismo cósmico. Você pode tomar atitudes, mas não é porque você recebe menos que você vai fazer um trabalho qualquer. Não é porque você não recebe dignamente que você vai fazer um trabalho, como dizem, nas coxas. Nós devemos, como irmãos na fé, como filhos de Deus, trabalhar com toda a dedicação. Porque quando fazemos isso, estamos servindo ao Senhor que nos enxerga sempre. Esse é o ponto do argumento de Paulo. Porque muitas pessoas trabalham quando o patrão vem. Isso é muito comum e vem em algumas obras, né? Quando a pessoa é paga por dia, às vezes. O que acontece? Sou pago pelo dia e não pela conclusão da obra? Esse quarto, esse prédio podia ser construído em meses, vai demorar anos. Esse prazo que você me deu, eu vou aproveitar ao máximo. Quando chegar no último dia, a gente faz um mutirão, vira a noite e a gente resolve o negócio. Esse tipo de pessoa está enxergando apenas a servidão aos homens, o trabalho aos homens. Mas o texto fala, olhe para o Senhor. Lá em Mateus 6, quando Jesus ensina sobre oração, ele fala, quando você orar em secreto, o seu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Deus enxerga tudo que fazemos. O Deus que hoje você cantou louvores, o Deus que hoje você orou, o Deus que hoje você entregou toda a sua vida e tudo que você tem, é o mesmo Deus que amanhã te acompanha no trabalho. Ele não fica preso nessas paredes. Alguns cristãos vivem num dualismo. Na igreja, eu sou o cristão, com C maiúsculo. Chega no trabalho, Deus não está aqui, o presbítero não está aqui, o pastor não está aqui, o diácono não está aqui, o irmão tal não está aqui, eu não preciso fazer isso. E não é assim que funciona. Precisamos ter uma vida íntegra, uma vida que leva em consideração que temos um Senhor. E esse, de fato, é Senhor e nunca vai deixar de ser, que é o Senhor Jesus. E a Ele que nós servimos, servindo ao nosso chefe, servindo à nossa vocação, seja ela qual for. Mas, além disso, versículo 7, vai mostrar a disposição de coração que ele começou a falar no versículo 6. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então agora Paulo vai nos mostrar qual que é o nosso coração no trabalho. Primeiro, qual que é a minha disposição? A disposição é trabalhar e fazer o melhor que eu posso, com a capacidade que eu tenho, para honrar a Deus, honrando a minha vocação. Mas em segundo lugar, eu também devo fazer isso de coração, tendo consciência da recompensa que existe para esse tipo de serviço. Como eu falei agora há pouco, o seu chefe, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, seu professor, seu diretor, seu pastor, pode talvez não valorizar o seu serviço. Isso pode acontecer. Seres humanos erram e às vezes até de forma bem proposital. Você talvez esteja em um emprego em que você não é remunerado dignamente, em que você não tem as oportunidades que outros colegas recebem porque são sobrinhos do chefe. Você pode estar passando por muitas injustiças no trabalho e dentro de casa. Mas nós temos que lembrar o seguinte: ainda que os homens não valorizem o seu trabalho, ainda que não haja reconhecimento do seu chefe, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, dos seus filhos, daqueles a quem você serve, seja com o que for que você faça, ainda que não haja reconhecimento humano, Deus reconhece o seu trabalho. Por isso, não trabalhe pela recompensa humana. Ela vem, ela vai, ela pode ser justa, pode ser injusta, ela pode ter 1000 variáveis que afetam a sua existência ou não. Mas quando olhamos para o que a Bíblia nos diz sobre o trabalho do cristão, veremos que não é por causa do que o outro pode fazer por mim, não é pelo que eu vou receber do outro que eu trabalho, mas é pelo que o Senhor vê e me dará pelo meu trabalho. A salvação, meus irmãos, é pela graça. Você crê no Evangelho, arrepende seus pecados, entrega a sua vida a Cristo e pronto. Tudo está pago pelo sacrifício de Cristo. Você não tem que fazer nada para conquistar a salvação. Você simplesmente se perdeu. E Cristo fez tudo para te resgatar do pecado. Cristo pagou por todos os nossos pecados para que nós tenhamos perdão com Deus e sejamos feitos filhos de Deus. Por isso você não tem que fazer nada, absolutamente nada, para merecer a salvação. Basta crer no sacrifício de Cristo. Porém, depois que eu já fui salvo, depois que a graça me alcançou e realmente eu sou feito filho de Deus, Deus não nos manda viver uma vida
completamente sem propósito, uma vida relaxada, uma vida sem nenhum zelo, uma vida sem obras. Efésios mesmo, nessa mesma carta, no capítulo 2, volte no capítulo 2, versículo 10. Veja para que Deus te escolheu desde toda a eternidade, para que Deus enviou o seu Filho para te salvar, para que Ele fez tudo isso por você, o que Ele espera de nós. Efésios 2, versículo 10. O texto nos diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, desde toda a eternidade, preparou para que andássemos nelas. Você creu em Cristo? Foi feito nova criatura? Você agora é filho do Pai, irmão de Cristo, casa do Espírito Santo? Você agora é essa nova criatura? Saiba que Deus te salvou para um propósito: servir a Ele, encher a sua vida, gastar tudo que você é e tem para a promoção do reino de Deus, para servir a Deus em tudo que você faz, para honrar Ele em tudo aquilo que está ao seu alcance para fazer. Isso, irmãos, é a mordomia cristã. É viver com tudo que você tem e com tudo que você é de forma a honrar a Deus. Pode ser o seu dinheiro, pode ser o seu tempo, pode ser os seus dons, pode ser os seus talentos, pode ser tudo, absolutamente tudo. Tudo aquilo que está debaixo do meu controle, da minha autoridade, minha disposição de usar ou não usar, isso deve ser usado para glorificar a Deus. Porque Deus me escolheu desde toda a eternidade para que no tempo, agora, com a vida que eu tenho em Cristo, eu possa ter uma nova vida cheia das boas obras. Então o texto nos fala: você quer trabalhar para a glória de Deus? Trabalhe com dedicação, não às vistas dos senhores, mas à vista do Senhor. Você quer honrar Deus com o seu trabalho, com a sua vocação de mãe, de pai, de professor, de trabalhador CLT, de autônomo, do que for. Você quer honrar Deus com o que você faz e para o que Deus te chamou para fazer? Faça isso de olho na recompensa que vem de Deus. E aqui que está a beleza da coisa. Você por você mesmo, sem a graça de Deus, tudo que você fizer seria sujo pelo pecado. Tudo que o ser humano faz sem a graça de Deus não merece nenhum tipo de aplauso ou mérito ou reconhecimento. Isaías fala que as boas obras dos homens que tentam se apresentar diante de Deus como uma moeda de barganha: olha, Deus, o que eu fiz, olha os sacrifícios que eu ofereci, olha as boas obras que eu pratiquei. Para Deus, aquilo é pior do que um absorvente sujo. Essa é a linguagem de Isaías. Trapo de imundícia era o absorvente sujo da época. É pior do que isso. Mas, se eu creio em Cristo, se eu me arrependi, entreguei minha vida a Cristo e agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, eu vou viver a vida de Cristo na minha vida. E olha a beleza, Deus fez tudo isso até aqui. E quando você pratica as boas obras que Deus preparou para você fazer, que Ele te capacita para fazer, que Ele te chama para fazer, que Ele te empodera para fazer, Ele ainda te recompensa. É graça do começo ao fim, meus irmãos. Mesmo quando você pratica uma obra depois da salvação, é graça. E você ainda recebe uma recompensa eterna. É graça de novo. Deus nos chama, irmãos, para ter uma vida de trabalho. E o que é essa recompensa, então, do texto? Bem, o texto não chega a explicar, mas pelo apanhado geral da Escritura, nós podemos ter certeza de algumas coisas. Primeiro, é uma recompensa justa. Deus olha para o seu esforço. Ele sabe o quanto é difícil para você fazer aquilo que Ele pede para você fazer, do jeito que Ele pede para fazer, com a motivação que Ele te chama para fazer. Ele sabe que é difícil. Ele sabe da luta que você tem contra a sua carne. Ele sabe da luta que você, às vezes, tem que ter num âmbito até mesmo espiritual da coisa. Ele sabe da dificuldade que você tem imposta por outras pessoas que não temem a Deus e que tentam, de alguma forma, atrapalhar a sua vida cristã. Ele sabe disso. E Ele é justo. O texto de Apocalipse nos fala que aqueles que dormiram, aqueles que descansaram no Senhor, são bem-aventurados. Por quê? As suas obras os acompanham. Tudo aquilo que fizermos nessa vida, meus irmãos, tem uma recompensa eterna. Deus não faz vista grossa. Você vai chegar no céu e Deus fala assim: tá bom, mais um. Não, para Deus, você é importante. Para Deus, você não é mais um número, num grande número de milhares de milhões de eleitos. Você é uma pessoa única que Deus escolheu desde toda a eternidade. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu sobrenome, Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe da graça que você precisa, Ele sabe dos dilemas que você enfrenta, das lutas que você enfrentou para obedecer a Ele, e você sabe que mesmo se esforçando e conseguindo fazer pouco, aquele pouco tem muito valor para Ele. Para Deus, o seu trabalho não é em vão. Por mais que as pessoas não reconheçam, Deus reconhece. Por mais que as pessoas não valorizem, Deus valoriza. E um dia Ele vai te recompensar por isso. Porque Ele é justo, e a recompensa será justa, mas também porque a Bíblia nos fala que é uma recompensa maravilhosa.
É aquela expressão galardão. A gente não sabe o que é. A gente brinca, né? Um terreno no céu, é uma coroa. A gente não sabe o que é. Realmente a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que é algo maravilhoso. E vai ter diferença de galardão? Vai, porque Deus é justo. Imagina, temos ladrão na cruz, creu no Senhor Jesus, foi salvo. Que obra boa ele praticou, além de crer? E até mesmo crer foi feito por Deus. Nenhuma. Mas ele estará no céu. Agora pense no apóstolo Paulo. Pelas manhãs temos visto em Atos tudo que ele sofreu por honra a Cristo, tudo que ele fez para servir o Senhor. Deus é justo. E o ladrão no céu não vai ficar assim, poxa Deus, eu estou tão triste porque você não me deu mesmo com o apóstolo Paulo. Ele tem consciência de que ele não merecia nada, igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai chegar no céu e vai receber seu galardão e vai ficar assim, Jesus, não, eu não mereço nada disso. E Jesus pode falar, realmente eu sei que você não merece, mas eu sou justo e eu quero te dar. A gente não sabe exatamente o que é, mas sabemos que é algo muito bom, algo que excede a nossa compreensão, algo que possivelmente Deus não nos falou, para que nós criemos essa expectativa de querer descobrir o que é e trabalhar com mais zelo ainda, para um dia receber esse galardão. Por isso, você que trabalha, seja de forma informal, seja de forma formal, seja dentro de casa, seja estudando, faça o que você tem que fazer para a glória de Deus. O resumo da mensagem é essa: faça o que você tem que fazer para a glória de Deus, não para homens, mas para Deus. Faça do jeito de Deus, para a glória de Deus, com poder, cheio do Espírito Santo, que é a base desse texto. Você só vai conseguir fazer isso no seu trabalho, mudar essa sua vida nessa área do trabalho, se você for um trabalhador cheio do Espírito Santo. Não dá para fazer isso na força da carne. Não dá para receber recompensa do Senhor fazendo as coisas do nosso jeito. Temos que nos entregar e depender totalmente do Espírito Santo. E agora, no final, Paulo vai olhar para os senhores. E talvez a gente pensaria, eita, que agora vem a bronca, agora que ele vai pegar pesado com os senhores. E ele pega, só que de um jeito muito sutil e de uma forma muito gentil. Porque ele não está aqui condenando a estrutura social da escravidão. Não era o propósito dele nessa carta. O propósito dele é mostrar como que naquela realidade o evangelho se aplica. E olha o que ele diz para os senhores. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Ou seja, ele acabou de igualizar todo mundo. Só isso que ele fez. Se um romano lesse isso aqui, ele ia ficar assim, mas se Paulo aqui é um revolucionário, é um anarquista, é um maluco. Ele está falando que um senhor de escravos, tem que tratar um escravo igual ele trata qualquer pessoa. O que Paulo está fazendo? Então Paulo nos mostra que no Evangelho, uma pessoa com a vida cheia do Evangelho, ela não vai destratar ninguém. Um senhor de escravos naquela época, mesmo crente, entendendo toda a complexidade cultural que existia para aquela situação, acho que vocês já entenderam essa questão. Entendendo toda a complexidade, um senhor de escravos naquela época, alcançado pelo Evangelho, não trataria mais os escravos como escravos. Consequentemente, trataria com dignidade, com amor, com respeito, com dedicação. E qual que é a base disso que Paulo pede para eles? Ele fala, e vós, senhores, de igual modo, fazendo tudo o que eles fazem, vocês também lembrem, vocês são servos. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando de ameaças, sabendo que o Senhor. É a mesma expressão para os senhores de escravos, a mesma expressão para o senhorio de Cristo. Que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. E que para com ele não há acepção de pessoas. Então ele fala, naquela realidade, existe escravidão? Existe. Paulo não está aqui criando um tratado social para combater a escravidão, mas ele mostra, você foi alcançado pelo Evangelho, dentro do seu coração, a escravidão acabou. A escravidão como era vista culturalmente. Essa ideia de que você é superior ao outro, que o outro merece ser pisado, que o outro pode ser usado e abusado. E agora esse texto se volta para aqueles que são, por exemplo, pais, para aqueles que têm algum cargo no sentido de cuidar de outras pessoas, gerenciar outras pessoas, aqueles que são donos do seu próprio negócio e às vezes chamam a família para trabalhar junto, ou alguma outra pessoa. Você que tem um trabalho no qual você contrata outras pessoas, você é o contratante, como que você deve proceder no Evangelho? Com a mesma disposição de coração, lembrando que você também é escravo. No Evangelho, todo mundo é escravo, de Jesus. E Ele é o melhor Senhor que existe, porque Ele deu a vida pela gente. Ele ouve a gente, Ele ama a gente, Ele cuida da gente, Ele serve a gente. Volte no Evangelho de João, para reparar isso. João 13. Evangelho de João, capítulo 13.
versículos 12 a 15. Evangelho de João 13, do 12. Vamos ler até o 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Depois, volte agora também em Marcos 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Aqui nós temos o episódio em que Tiago e João, possivelmente primos de Jesus, em algum grau de parentesco, foram pedir um favor para ele. Jesus, a nossa mãe nos deu uma ideia aqui, a sua tia nos deu uma ideia. Quando você chegar mesmo com o reino assim, colocar o trono, tudo, deixa a gente sentar um de cada lado, os primos aqui, um nepotismo celestial. Vamos fazer um negócio aqui, entre a gente, só entre a gente. Quando eles voltaram e os outros perceberam o que eles falaram, olha o que aconteceu. Versículo 41. Marcos 10, 41. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Paulo nos pede aqui, meus irmãos, seja em qual categoria você se encaixa, como trabalhador ou como senhor, é imitar Jesus. É basicamente isso. Jesus era Senhor, e o que ele fez? Tratou com dignidade, com amor e com cuidado todos os seus servos. Jesus também era o servo de Deus. Lembra de Isaías 53? O servo do Senhor? Ele era o servo, ele obedeceu do começo ao fim. Mesmo sendo o Senhor, mesmo ele sendo o único que podia falar que ele manda em alguma coisa nesse mundo, ele serviu, se humilhou e lavou os pés de pecadores como nós. O texto está nos falando, meus irmãos, tenha o caráter de Cristo. E como que eu faço isso de forma prática, sendo um patrão, sendo um senhor dentro daquela esfera que eu estou? O texto vai nos mostrar, tratando os seus servos, os seus trabalhadores, os seus escravos naquela época, da mesma forma como eles devem tratar o Senhor, com respeito, obediência, dedicação no serviço e trabalhando de coração. Mas também, agora especificando para os senhores, deixando as ameaças. Como assim? Naquela época é muito fácil imaginar o que seria. Chicote, tronco, humilhação, surras, castigos, coisas do tipo. Como que isso se aplica hoje? Atraso de salário, ameaças no trabalho. Olha, se continuar desse jeito, eu não sei, hein? Quando você tem autoridade sobre outras pessoas e você cria esse clima de insegurança, de desvalorização do trabalho dos outros, quando você menospreza as pessoas pelo cargo que elas têm por serem inferiores na hierarquia do trabalho a você, você está indo contra o Evangelho. Não quer dizer que agora não existe patrão, não existe trabalhador, não existe hierarquia, não existe nada. Não, não é isso. Continua existindo no casamento, continua existindo entre pais e filhos e continua existindo no trabalho. A questão é que agora é transformado. Se eu tenho funcionários, se eu tenho uma família debaixo da minha autoridade, se eu tenho um funcionário debaixo da minha autoridade, eu vou tratar eles com amor, dignidade e respeito. Eu não vou ficar ameaçando. Eu não vou ficar fazendo joguinhos psicológicos. Eu não vou ficar ameaçando financeiramente. Eu não vou ficar atrasando o salário porque a pessoa não bateu a meta que eu queria que ela batesse, porque eu criei na minha cabeça que tem que ser desse jeito. É claro, tem que ter justiça no trabalho.
Existem metas a serem cumpridas que são justas, existem exigências do cargo que são justas, existem atitudes que têm que ser tomadas porque são justas. Isso não muda. O que muda é a disposição de coração daquele que tem autoridade. De não ficar agora criando coisinhas para atormentar, para manipular, para extrair da pessoa o máximo que ela tem de forma injusta. O Evangelho traz para aqueles que têm autoridade a justiça no coração, porque eles não devem ameaçar as pessoas. Por quê? Porque eles sabem que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus. É o que nós temos falado em algumas das outras semanas. Toda autoridade que existe é secundária, tirando a de Deus. Existe a autoridade de Deus, debaixo dela vem todas as outras. E eu, como cristão, honro essa autoridade. As outras, enquanto se alinharem nessa linha de obediência, eu continuo seguindo elas porque é o meu dever seguir. Eu devo honrar meus pais, eu devo honrar o meu casamento, eu devo honrar os meus líderes na igreja, eu devo honrar os meus governantes, eu devo honrar as pessoas. É meu dever. Por quê? Porque eu tenho um Senhor que eu honro a honrar cada uma dessas esferas inferiores. A esfera superior é Deus, e é sempre a Ele que eu vou honrar em tudo que eu faço. E ele fala, Paulo fala, você que é Senhor, com S minúsculo, lembre que você tem um Senhor com S maiúsculo em cima. Então, tudo que você fizer, você vai prestar contas. Assim como você exige deles, você vai ser exigido do seu Senhor. Por quê? A misericórdia é necessária ser demonstrada, é o que lemos em Tiago. Pessoas que não têm misericórdia dos outros porque são exploradas socialmente, são pessoas que não receberão misericórdia do Senhor. E como que a gente resolve esse nó na nossa cabeça com a salvação pela graça? A Bíblia não responde exatamente. É realmente para deixar um nó de incômodo no nosso coração. Se você não perdoar, você não é perdoado. Se você trata as pessoas com acepção de pessoas, destratando pessoas por causa da sua classe social, o trabalho que a pessoa faz, ou o que for, você não tem misericórdia da parte de Deus. Como que isso se junta com a graça? Eu acho que a Bíblia não responde de propósito, que é para deixar você com essa pulga atrás da orelha, de não destratar ninguém, não menosprezar ninguém, não humilhar ninguém e não se achar melhor do que ninguém. Eu tenho que ter a mesma atitude de Cristo, que sendo o Senhor, lavou os pés dos seus amigos. E, meus irmãos, vamos concluir então esse texto lembrando daquele nosso maior exemplo, que é o nosso Salvador. Você só poderá ser um bom Senhor, com S minúsculo, se você se entregar ao Senhor com S maiúsculo. Você só vai poder fazer tudo o que esse texto pediu de nós se você for cheio do Espírito Santo. Eu quero enfatizar isso novamente, meus irmãos, porque é a última mensagem dessa série dos cheios do Espírito Santo. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Não dá para ser cristão sem ser cheio do Espírito Santo. Não dá para honrar a Deus no seu casamento, na sua casa com seus filhos e no seu trabalho sem ser cheio do Espírito Santo. E como que eu recebo esse enchimento? Mais uma vez, orando, buscando a Deus. Mais do que você busca água, mais do que você busca comida, mais do que você busca descanso, mais do que você busca alegria, busque o Senhor. Peça ao Senhor, enche a minha vida, me enche do teu Espírito, eu quero ser teu, me enche completamente, me usa para a tua glória, porque sendo completamente teu, eu poderei fazer completamente aquilo que o Senhor quer de mim. Por isso, meus irmãos, esses textos, se entendidos erroneamente, vão colocar um peso sobre você. O que vai tirar esse peso é a graça de saber que o Espírito intercede por nós, que o Espírito nos capacita para então fazermos isso pela graça de Deus, para agradar o nosso Senhor. Por isso, não importa a sua área, marido, esposa, pai, filho, trabalhador ou Senhor, a resposta para viver a vida cristã dignamente é ser cheio do Espírito Santo. Eu quero terminar com algumas perguntas, irmãos, para você realmente pensar. Pense seriamente, não é uma pergunta retórica. Como que você pode mudar a sua maneira de trabalhar a partir do que você aprendeu hoje? Como que amanhã, segunda-feira, a tão temida segunda-feira, você pode botar em prática isso aqui? Talvez aproveitando mais o tempo, talvez honrando mais os seus superiores, talvez incentivando os outros pelo seu bom exemplo a trabalhar também, talvez tendo consciência e parando de reclamar tanto do seu trabalho. Porque tem pessoas que só sabem reclamar. É o assunto da conversa todos os dias. É a reclamação do fulano de tal, do patrão tal. Não cabe reclamação na vida do cristão. Porque o nosso trabalho não é para o nosso chefe. É para quem? Para o Senhor. Por isso, deixemos a reclamação de lado, deixemos a murmuração de lado. Eu sei que é difícil. Deixe essas coisas de lado e coloque o Evangelho na segunda à sexta, das 8 às 6. Coloque sua fé no seu trabalho. Não separe aquilo que Deus uniu. Desde o princípio o trabalho existe no jardim, para que Deus queria nos ensinar que o Evangelho não exclui o trabalho, que o trabalho não é uma maldição. O trabalho é uma área da demonstração da vida com Deus.
Mas, em segundo lugar, você que tem funcionários, você trata eles como você crê que Jesus te trata? Com a dignidade que Jesus te trata? Com o amor que Jesus te trata? Talvez você esteja, não por realmente um motivo real financeiro, mas talvez por mesquinhez, não pagando o que é digno para os seus funcionários. Talvez vocês tenham usado de uma linguagem passivo-agressiva, ameaças sutis, para de alguma forma coagir as pessoas a fazerem aquilo que você quer. Não é assim que nós devemos proceder como servos do Senhor, sendo senhores de alguns servos. Não é assim que devemos proceder. Mas, em último, para todo mundo, criança, adulto, marido, mulher, pai, filho, senhor, trabalhador, todo mundo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, olhando sempre para o exemplo de Cristo, o marido perfeito, o pai perfeito, o filho perfeito, o trabalhador e o Senhor perfeito. Porque, seguindo os passos de Cristo, podemos viver a vida que Deus quer para nós. Por isso, vamos orar e depois dessa oração vamos cantar um último cântico, nos preparando para a ceia do Senhor. E durante esse cântico, é uma música que algumas igrejas mudam um pouco a letra. E a gente vai seguir a letra original, que diz que nós pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. O preço de sermos perdoados foi pago na cruz. Mas nós pagamos um preço como igreja. O preço dos relacionamentos, da luta, de viver relacionamentos, lutar por relacionamentos cheios do Espírito Santo, que nós temos que pagar esse preço. Ser igreja não é uma coisa que flui automaticamente. Nós temos que pagar esse preço como irmãos, unidos e cheios do Espírito Santo. Vamos orar. Pai bendito, Senhor nosso, queremos te pedir perdão pelas vezes em que, como servos do Senhor, somos negligentes com o nosso chamado, negligentes com a vocação que o Senhor tem para nós. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa da nossa preguiça, nos perdoa da nossa murmuração, nos perdoa, Pai, da nossa forma tão horizontal e terrena de enxergar a nossa vocação. Nos ajuda, Pai, abre nossos olhos espirituais para perceber que o nosso trabalho também glorifica o Senhor. Que quando servimos aos outros, seja em casa, no casamento, na família, no trabalho, estamos em última instância servindo a Ti. Nos ajuda a viver com essa consciência, com essa disposição. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos encha do Teu Espírito, para que nós venhamos com uma vida cheia dEle, viver aquilo que o Senhor quer para nós. Que através dessa vida cheia do Espírito, venhamos a testemunhar, por meio de nossas palavras e por meio de nossas atitudes, o Evangelho que nós professamos com nossos lábios. Nos ajuda, Pai, através dessa vida cheia do Espírito, alcançar outros, mostrar aos outros o que é uma vida alcançada pelo Senhor. E que a nossa vida, o nosso testemunho contagie e chame muitos outros para conhecer a Ti também, como nós hoje conhecemos. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus.